Para alguns, o basquete pode ser o único motivo de orgulho esse ano. Dá pra ganhar. Para outros, o basquete é mais um motivo de orgulho. O Vasco é só vitória. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. O jogo começa e o Fluminense surpreende com a pontaria certeira de Rafael. Chega a abrir 15 pontos de frente. Mas o Vasco não é o time da virada. Alexei rouba a bola e passa a Marcelão. Com a eficiência de Marcelão nas enterradas e de Charles Bird nos arremessos, o Vasco abre 20 pontos de vantagem, para desespero de quem é tricolor dos pés à cabeça. No finalzinho, o Fluminense acorda. A 20 segundos do fim, a diferença cai para 3 pontos. Mas Ricardinho acerta 2 lances livres e garante a vitória vascaína, 105-100. Nas arquibancadas, festa da família do craque Charles Bird. Uma festa um pouco tímida, é verdade, mas uma das filhas se arrisca no português. Obrigada. Boa noite. O sotaque da pequena Delissa não é muito diferente do pai. Vasco ganharam na final da Carioca Championship. Neste tempo de duelos, jogo sujo, só fora da quadra. No Flamengo, Ari Vidal tem Mark Brown, que em competência não perde para Charles Bird. E Bird, de Alberto Bial, não perde a cesta, ganha a falta, fatura mais um pontinho e ainda se lembra de servir os amigos. Seria um primeiro tempo vascaíno, mas Olívia salva o Flamengo nos últimos segundos, 49-48. No segundo tempo, a dupla Fernando Minuti e Mark Brown volta embalada, impecável. Superada apenas pela eficiência de Alvin, cestinha do jogo com 27 pontos. Ele faz de tudo, mas João Batista erra um lance livre quando o Vasco poderia empatar o jogo. E Macetão acerta os 2 arremessos, 93-90. A primeira vitória da final é do Flamengo, que precisa vencer mais 2 partidas para ser campeão. Tudo pronto? Que comece a partida. Até os 12 pontos é um toma lá da cá. Mas a partir daí, o Flamengo começa a errar. A quadra também não ajuda. Os escorregões ameaçam as jogadas e os jogadores. Rapidamente, o Vasco abre 10 pontos de vantagem. Bial se dá conta que o armador rubro-negro Mark Brown não tem reserva nem companhia. O Vasco usa 2 armadores. Um deles fica livre para os arremessos de 3 pontos. O primeiro tempo termina em 52-41. E um desabafo de Ari Vidal. O Flamengo errou em tudo. Agora, eu também errei. O técnico rubro-negro tenta compensar os erros dos pivôs e volta com 3 alas. Mas não tem jeito. O Vasco e Charles Bird voam na frente. Mantém o ritmo e a diferença. 94-84. O time de Bial venceu a primeira partida por 93-90. Luta para garantir mais uma vitória e tentar definir o campeonato em 3 jogos. Mas o Vasco controla muito bem a ansiedade que o prejudicou na primeira partida. As 2 equipes começaram com a mesma escalação do último jogo. O pivô Olívia, do Flamengo, abriu o placar com uma cesta de 3. Mas em poucos segundos o Vasco recuperou a vantagem. No primeiro tempo, chegou a ficar 15 pontos à frente no placar, graças aos arremessos precisos de Charles Bird. A equipe alvinegra começou o segundo tempo com uma vantagem de 11 pontos. Os jogadores rubro-negros estão tentando uma reação, mas erram muito. Faltando menos de 2 minutos para o fim do jogo, o placar está em 88-76. E como já era esperado, o Vasco acabou vencendo por 94-84, empatando a série decisiva em 1-1. Valeu, agora ainda tem mais 2 partidas pra gente ganhar. Jogando desse jeito vai conquistar o campeonato. Esse é o torcedor, tá 1-1, tem que ter pé no chão. Esse é o grande irmão. A união que eu tenho com ele, eu quero que a minha equipe tenha entre ela. Lá fora o clima é outro. Torcedores se enfrentam e a polícia interfere. Cenas de selvageria que nada tiveram a ver com a disputa e a emoção dos jogadores dentro do quadro. Quinta-feira, o Vasco mostrou que é um time de virada. Venceu a terceira partida por 87-80 e passou à frente na série melhor de 5. Com a vitória do Vasco na segunda partida dos playoffs finais,
o time do Flamengo entrou em quadra mordido. O jogo, que prometia ser bastante disputado, não foi tão prestigiado pela torcida quanto o de terça-feira. Com medo da violência das torcidas organizadas, muito menos gente compareceu ao ginásio do Maracanãzinho. Mas o público reduzido não tirou o brilho da disputa. Como no jogo passado, o ala pivô Olívia do Flamengo abriu o placar. Mas Alvin tratou logo de dar o troco. E até a metade do primeiro tempo foi assim. Toma lá, dá cá. Mas faltando 9 minutos para o intervalo, ajudado pelas cestas de Mark Brown, Minucci e Gema, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem de 10 pontos e foi aumentando a diferença. No finzinho do primeiro tempo, o Vasco reagiu e diminuiu a diferença para 4 pontos. Cada jogo de Flamengo e Vasco é uma dificuldade para as duas equipes muito grande. E virou na frente 4 pontos, quando eles já tinham 14. Eu acho que é uma vitória para o Vasco esses 4 pontos. Animados com a chance de virar o placar e incentivados pela torcida, os jogadores vascaínos partiram para o ataque e nos primeiros minutos do segundo tempo passaram à frente no marcador. Mas o Flamengo não estava disposto a deixar barato e disputava ponto a ponto. O ala pivô Alvin do Vasco estava inspirado. No último minuto, o pivô Mingão aumentou a vantagem do Vasco de 3 para 5 pontos, para enfim Alvin fechar o placar em 87-80. Tem que controlar as emoções e pensar que ainda falta mais no jogo, que vai ser domingo, e tentar ganhar esse de novo e aí liquidar a série. O Vasco venceu 2 jogos e tem os cestinhas das 3 primeiras partidas da fase final. A equipe de Alberto Bial começa bem, mas Mark Brown põe o Flamengo na frente ainda no primeiro tempo. Os dois times erram muito, mas as defesas funcionam bem. A prova disso é o baixo placar do primeiro tempo, 43 Flamengo, 40 Vasco. Depois do intervalo, as equipes voltam com sangue quente. O Vasco quer virar o jogo e ser campeão, e o Flamengo sente o gosto de estar ganhando. A equipe de Arividal abusa dos rebotes ofensivos e aproveita os ataques precipitados do Vasco. O time rubro-negro fecha o placar em 112-102 e adia a decisão para amanhã. Só peru que morre de véspera. Urubu nunca. Tensão, nervosismo, malandragem, categoria, garra, show. Torcidas em festa. Uma noite perfeita, se não fosse a escuridão que de repente toma conta do Maracanãzinho. 15 minutos depois, a luz está de volta. O Flamengo domina o jogo até a metade do segundo tempo, quando a enterrada de Alexei incendeia os vascaínos e desequilibra o time de Arividal. Enquanto o Vasco acerta tudo, o Flamengo desperdiça os ataques e comete muitas faltas. Nos minutos finais, a precisão de Charles Bird garante a vantagem do Vasco. O Flamengo tem 3 chances de encostar, mas falha. O Vasco gasta o tempo. Vence por 94-88 e faz a festa do título. Depois de receber o abraço emocionado do técnico Alberto Bial, Charles Bird, o maior nome do campeonato, dedica a conquista ao pai, que morreu no ano passado. Eles foram eleitos os melhores do basquete do Rio. Alberto Bial, campeão pelo Vasco como treinador. A revelação foi Roberto, do Tijuca Tênis Clube. Ele tem 18 anos e 1,95 m. Pra mim foi uma surpresa, não esperava isso. Fiquei muito feliz com isso. Charles Bird, do Vasco, foi cestinha do Campeonato Carioca com 570 pontos e ganhou o prêmio de melhor jogador da competição. O ala armador americano conseguiu conquistar o primeiro título no Rio de Janeiro. Antes do almoço, Bird esteve na praia de Copacabana com a mulher e os filhos. O Campeonato Nacional de Basquete vai começar no dia 18 de janeiro. E do Rio, 3 equipes vão participar. O Vasco, campeão estadual, o Flamengo, vice-campeão, e o Tijuca Tênis Clube. Depois de quebrar o jejum no Rio, o objetivo do Vasco é ganhar o Campeonato Brasileiro de Basquete. Para a competição, o técnico Alberto Bial tem uma novidade. Nós conseguimos já um reforço, o Rio Claro liberou o ala armador Alberto, que é um jogador em que eu confio muito, que eu admiro muito, e eu acho que vai somar, vai ser mais um jogador que vai entrar na equipe para tornar ela ainda mais forte.